Bom dia, senhoras e senhores vereadores, mesa diretora, vereadora Elisete, vereadora Samira, público aqui presente, público que nos acompanha toda quinta-feira de casa, no rádio ou na internet, nas redes sociais da nossa Câmara. Agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de a gente ter saúde para estar aqui. A gente sabe que o desafio é grande, que a gente tem muita gente que gostaria de estar nesse momento aqui, tendo a oportunidade de discutir os problemas do nosso município, de tentar, de alguma forma, amenizar as dificuldades e melhorar a vida dos nossos irmãos e irmãs limoeirenses. Então, a gente fica feliz com essa generosidade divina e nos permitir que a gente esteja aqui mais uma vez. Meus amigos, esqueci de cumprimentar também os servidores dessa casa, né? Nossos amigos que tanto se dedicam para que a gente possa desempenhar bem o trabalho aqui todos os dias. Alguns assuntos que eu queria trazer hoje já foram motivo de assunto, já foram colocados por alguns colegas. Então eu vou apenas fazer alguns complementos, algumas pontuações. O George citou aqui a realização dos PPAs, que são os planos plurianuais, né? Nosso município está realizando, através da gestão, as reuniões que vão definir os planos e objetivos para os próximos 4 anos. Ou seja, nós estamos aqui discutindo metas, inclusive para o primeiro ano de mandato da nova gestão, até 2029. Então, é muito importante a participação da população, das comunidades. A Dilmara tem feito essas reuniões, como bem citou aqui o George, de maneira bem diferenciada, levando as equipes para as regiões. Já teve na Chapada do Apodi, já teve ontem no Bichopá, já teve aqui no centro, né? E hoje vai ser na região dos setores, salvo engano, lá no setor 4, né, Michel? E dizer da alegria que é ver algumas pessoas discutindo política pública com seriedade. Lá não é um momento para fazer promessa, é um momento para fazer absorver o que é que as pessoas estão sentindo que precisa ser priorizado. As demandas são gigantescas. Limoeiro passou um período muito difícil, praticamente 2 anos e meio parado, pelo problema que teve na gestão anterior e depois os problemas políticos que foram enfrentados, que a gente já sabe, está cansado de falar. Mas vamos aqui ressaltar a importância desses diálogos. Ouvir é essencial para errar o menos possível. Quem ouve mais, erra menos. Às vezes, a ansiedade de falar muito, de querer dominar a narrativa, acaba provocando diversos erros graves, e que não contribui para o engrandecimento da nossa população e da nossa sociedade. Serginho, você citou, né? Ele não está aqui. O Heraldo estava lá, o Heraldo pai também, Heraldo Júnior. A gente estava lá no Bichopá e o Manoca levantou lá uma situação bem delicada. Ele lembrou que a última manutenção que foi feita na parede lá do açude, do Bichopá, que no momento tem um volume muito grande de água, graças a Deus, inclusive o canal também cheio, né? Essa manutenção ocorreu, já vai com quase 7 anos, né, Manoca? Então, já há sinais, já tem alguns pontos lá de quem costuma visitar o açude, de pessoas como o Manoca também, que costumam andar em cima da parede lá, tá sem coragem de ir, né, Manoca? Então, a gente hoje, o presidente Michael liderou aí um requerimento em conjunto
dos 15 vereadores, espero que todos tenham assinado, para que a gente possa solicitar uma vistoria técnica, inclusive ampliando essa fiscalização também para órgãos do Estado e talvez até órgãos federais, se for o caso, porque é um equipamento hoje de suma importância para o desenvolvimento do Bixopá, para o turismo, para a pesca, para a produção. Então, a gente tem que ter esse cuidado com aquele açude, porque também, se ocorrer algo pior, muita gente corre o risco de ficar sem a sua casa e até mesmo perder sua vida. Então, é o momento da prefeita Dilmara, que esteve lá também, que ouviu o reclame, é o momento de toda a classe política se unir, Zé Neto, vou já lhe dar uma parte, para que a gente zele por esse importante equipamento, porque também envolve um risco muito grande para a comunidade. Pois não, Zé? Obrigado, colega Ciro. Eu também tenho essa... Eu sugeri aqui na hora que eu assinei, até pedi uma xerox, para que na nossa fala nós também possamos envolver o Denox. Tem até um requerimento já lá, junto com o Joaci, solicitando essa vistoria na parede do açude, porque eu acho que o Denox tem mais recurso para, se vier ser preciso fazer um trabalho maior naquela parede, eles têm recurso mais do que o município. O município vai fazer a vistoria, o máximo que ele vai fazer, se for uma coisa grave, é lacrar para ninguém andar ali em cima. E o Denox não, ele tem mais estrutura financeira para que isso possa vir, né, Heraldo Júnior? Se for o caso, até de uma coisa grande, uma reforma maior. Então, eu também sugiro a mesma proposta para que nós possamos também se unir e também pedir que o Denox se antecipe, né? Tem até uma data, eu vou só saber de Joaci, ele programou até uma data já, para que ele se antecipe e venha o mais rápido possível, junto com o município, fazer essa vistoria. Obrigado, Zé Neto. Pois não, colega Heraldo. Parabéns, Ciro, pelo tema trazido aqui a essa tribuna. O açude do Bixopá, meus amigos, inclusive essa semana eu recebi uma ligação solicitando algum amparo legal para que fosse barrada as questões das pescas predatórias que está acontecendo lá. E essa casa dispõe de uma lei aprovada em 2023 que regula a pesca no açude do Bixopá. Então, o açude do Bixopá, ele precisa todo esse cuidado. Ali precisa ter atenção. É um local onde se extrai a pesca de subsistência, o turismo é muito bem explorado naquela região, então precisa dessa atenção do poder público. Nós, inclusive, redigimos um ofício solicitando ao IMAB que fosse feita essa vistoria lá naquela parede, e a indicação do colega Zé Neto é muito bem-vinda. O Denox é um órgão muito forte, né? E sem dúvida alguma, querendo, pode sim dar esse suporte aí àquela parede que tanto precisa. Mas de imediato, Ciro, esse ofício seria interessante que nós encaminhássemos ao superintendente Vangerre para que ele pudesse montar uma comitiva e se deslocar lá a parede, até para analisar, fiscalizar, algo que pudesse aí ter algum resultado mais de imediato. Parabéns e obrigado, colega. Obrigado, colega, pela colaboração. Minha gente, trânsito. Esse é um ponto que também já foi tocado hoje aqui, mas eu gostaria também de fazer aqui a minha manifestação, justamente pelas CEs. Aqui a gente tem algumas CEs importantes que ligam Limoeiro a outros municípios, ligam Limoeiro a distritos importantes, e a maioria está muito bem sinalizada, está em um bom estado de conservação. A da Cidade Alta recebeu uma manutenção agora recentemente, está recebendo a sinalização, inclusive ontem já pude observar, Elisete, que também está sendo colocado os tachões lá, fotoluminescentes, né, que ajuda bastante para poder dar um norte, uma segurança melhor para quem está transitando lá. E a gente aqui está lamentando, e a população também, a retirada do gelo baiano.
Então, assim, já está feito, né, Michel? Então não tem muito o que lamentar. Foi retirado. O que a gente precisa fazer agora é solicitar algumas outras ações para que possa ajudar a mitigar esses riscos. Então, assim, fica aqui esse registro para que lá na Cidade Alta, o Detran, o governo do estado, possam fazer uma fiscalização mais efetiva, inicialmente com campanhas educativas, para coordenar melhor, para inibir que as pessoas que cometem imprudências no trânsito, que gostam de tomar aquela bebidinha no final de semana e pegar o carro e sair aí colocando a sua vida e a dos outros em risco, essas ações do governo do estado venham. Não é que eu queira perseguir ninguém, mas eu acho que agora a vida é muito mais valiosa do que qualquer multa, qualquer apreensão. Isso não é perseguição a trabalhador, é de maneira nenhuma. O governo do estado fez um investimento, a via está sendo sinalizada e a gente precisa que as pessoas saibam usar o equipamento. Se não vai ser possível colocar o gelo baiano, se tem alguma restrição de lei que não permite mais usar, a gente também pede os esclarecimentos devidos, né? Porque se não for possível voltar, se o modelo é esse que vai ter que ser utilizado, a população precisa ser acompanhada, a gente precisa de fiscalização. Quanto tempo que não há em Limoeiro uma campanha realmente de fiscalização educativa? E, infelizmente, gente, vida não tem preço. Tem muita gente que não gosta de blitz, tem muita gente que está, infelizmente, às vezes até por questão financeira mesmo, com o seu transporte atrasado, mas depois de uma intervenção importante como essa, depois de a gente ver um esforço para você recuperar uma estrada, para você sinalizar, e aí simplesmente não haver também uma mudança de hábito, de cultura, de educação, que isso só se resolve com fiscalização. Aqui no nosso país, a gente tem o mau costume de só reagir quando dói no bolso. A gente lamenta naquela hora a vida que perde, e logo em seguida esquece ali, quem morreu passou, parece uma coisa assim banal, desumana. E não briga por ações que evitem que essas pessoas percam a vida. A gente precisa punir os negligentes, os irresponsáveis do trânsito. Elisete, pois não? Obrigada, colega Ciro. Na verdade, como a sinalização, né, horizontal e vertical foi atendendo um requerimento nosso, que foi entregue ao superintendente do Detran, o senhor Catanho, no qual aproveito para agradecer mais uma vez, e eu vou particularmente perguntar ao superintendente o porquê de não colocar esse gelo baiano. Porque, na verdade, quando eles vão trabalhar todo um estudo, né, uma análise, eles avaliam todas as questões. Então, eu vou estar com ele pessoalmente, vou saber e vou trazer essa informação para que a população tome conhecimento. E concordo com o senhor quando fala que, na verdade, se já existe aquela sinalização e não será trabalhada uma outra questão maior de segurança, então que as pessoas, nós mesmos, que transitamos por aquela CE, a gente tenha a responsabilidade e o cuidado de obedecer à sinalização que já existe. Então, muito obrigada pela parte. Obrigado, Elisete. Eu que agradeço essa compreensão, Ciro, porque eu não gosto de fazer política criticando por criticar. Eu acho que a gente tem que fazer, principalmente, a crítica construtiva. Entender as razões, entender os motivos. É essencial uma via bem sinalizada, isso faz diferença. A gente pode aqui aproveitar para enaltecer esse trabalho que está sendo feito no centro da cidade também, que já é perceptível. A gente vê como o trânsito ele fica mais organizado, as pessoas, elas ficam, aqueles que são mais afoitos, elas ficam mais receosas. Opa, está bem sinalizado aqui, eu vou pisar no freio. Você sente, eu acredito que quem que está nas ruas aí, como o pessoal da guarda, eles sentem a diferença quando a via está bem sinalizada, seja vertical quanto horizontal. Então, esse trabalho é essencial, Elisete, e aí por isso que eu prefiro sempre vir para uma discussão que provoca a reflexão, para a gente entender,
para poder fazer a cobrança correta. E se a gente não vai dispor mais de uma determinada situação, que a gente possa tomar outras medidas para reduzir os riscos, para conscientizar as pessoas, para inibir essas pessoas que cometem costumeiramente, colocando sua vida em risco e a dos outros. Primeiro é a Arimateia aqui, Jorge. Ciro, eu vejo também que nós estamos aguardando aí ansioso, né, pela nova entrada de Limoeiro, e eu creio que, por motivo também eu creio que breve vai acontecer essa nova entrada de Limoeiro do Norte, vai ser mais um investimento, né, você colocar o gelo baiano, depois ter que retirar de novo, para fazer a nova reforma que vai ser, se Deus quiser, contemplado aí, a nossa entrada no Limoeiro do Norte. Eu espero que eu acho que o Flauber e demais aí, colegas vereadores que têm um anseio muito grande para ver essa nova entrada do Limoeiro do Norte, com todos os colegas vereadores aqui e todos os cidadãos que amam a nossa cidade, esperam ansiosamente que aconteça, né? A nossa entrada nova do Limoeiro do Norte, que vai ser pelo aqui, mesmo local, eu creio, né? Obrigado, Arimateia. George. Colega Ciro, obrigado mais uma vez. O tema mais relevante dessa semana, que a população toda discutiu nas redes sociais, o comércio, os agentes públicos, a condução do trânsito, né, daqui do nosso município Limoeiro do Norte. Eu, particularmente, Ciro, penso que a melhoria, quando ela vem suprimindo alguma coisa, a gente não está avançando. Quando eu ganho um equipamento e perco outro, eu não entendo que o município está avançando. E o Estado está aí para regular a sociedade nas suas falhas. A gente sabe que o ser humano pensa e age de forma muito pessoal. É difícil as pessoas compreenderem as suas ações de forma coletiva e andar pensando nos outros. E eu não concordo de jeito nenhum, não entra na minha cabeça a retirada daquele gelo baiano. Parabenizo a atitude da vereadora Elisete, no sentido de ir buscar o reforço desse trabalho, que trouxe melhorias, mas também trouxe preocupações. Não dá para a gente falar na implementação de ciclofaixa jogando um ciclista para disputar espaço com um caminhão. Não tem como a gente discutir isso. Mas a gente vai apelar para a consciência. Não tem consciência. E eu não estou falando aqui só de erro humano, não. Nós temos problemas mecânicos. Nós temos deficiência no asfalto, que quando tem um buraco, corta um pneu, joga a gente para fora numa situação de risco. E aí ele vai puxar para onde? Para cima de outro carro ou para cima do ciclista? Vai para cima do ciclista, é instinto, não é querer, é instinto de defesa. Então, eu tenho essa preocupação muito grande, compreendo também a fala do colega Arimateia, de dizer, a gente pode ser que não instalaram um gelo baiano agora, porque vai ter uma nova obra duplicada e seria um prejuízo. Gente, vida não tem preço, não. Se não fosse para botar, porque vai fazer a nova em definitiva e duplicada, que não tirasse agora. E que se fosse fazer uma manutenção até vir a definitiva, que bote o gelo baiano, porque os ciclistas, não só o ciclista, todo mundo precisa da sua segurança. Obrigado, Ciro. Eu que agradeço, Jorge. Mais uma vez, a colaboração dos colegas vereadores. Ainda falando um pouco sobre as CEs, eu até já falei para a Elisete ali no particular. Eu, como acho que Samira e mais outros colegas também, já foram procurados por pessoas da boa-fé, aquele trecho justamente ali, que é caótico, da escola. Então, é um pedido que fica aqui registrado. Seja bem-vindo, colega Laura. E lá eu acho que caberia pelo menos um redutor de velocidade ou lombadas, porque tinha antigamente o redutor de velocidade, e aí ocorreu uma ciumeira, viu, Elisete? Até o Valdinho estava aqui, mas não está. Ligaram para mim, rapaz, fizeram lá na Cabeça Preta, fizeram lá no 60, lombada, e depois o Detran foi embora e esqueceu da boa-fé. Então, levar essa mensagem ao superintendente aí do Detran, o Catanho, para que ele possa, infelizmente não aproveitar a viagem, não deu para fazer, mas que ele possa observar outros trechos e numa segunda numa segunda rodada de investimento, que possa ser contemplado a comunidade da Boa-Fé. Cumprimentar aqui e agradecer o nosso colega Arley, realizador do Enduro do Limão, recebi um troféu ali,
e uma medalha, né, pelo apoio que a gente deu a esse evento. Muito bonito, por sinal, né? Outros colegas vereadores também apoiaram o evento. Então, obrigado, Arlen, mais uma vez. Gente, essa semana foi uma semana muito produtiva também. Além de estar vendo aí os planos plurianuais, a gente também teve um momento de muita alegria lá no gabinete da nossa prefeita, da prefeita Dilmara Amaral, onde a gente recebeu os permissionários, né? Estava presente a Samira, Elisete, Serginho, Valdir e eu também. E aí a prefeita assumiu um compromisso. Na verdade, ela anunciou que a licitação do nosso mercado, das confecções, mercado central, ela já está em fase final e no dia 30 de agosto, que é o aniversário do município, a prefeita irá assinar a ordem de serviço para que as obras daquele equipamento que tanto os limoeirenses anseiam, ela possa ser iniciada. Então essa foi para mim uma grande notícia, saber que o processo licitatório está andando sem grandes dificuldades e assim a gente espera que ele seja concluído. A gente registra aqui também a nossa torcida para que a equipe de licitação seja realmente muito rígida e criteriosa, que vão a fundo em cada empresa dessa que está concorrendo, para que a gente tenha um parceiro na construção dessa obra. Que a gente não corra o risco de ter lá na frente algum dissabor de que a empresa está, por algum motivo, impossibilitada de continuar a obra e aí vai ter que refazer outro processo ou chamar o segundo lugar. Então, todo esse cuidado, todo esse carinho, a gente pede aqui, secretária Pâmela, toda a equipe de licitação, que exerçam com a máxima rigidez possível para que a gente tenha uma empresa séria e com condições, sim, Márcio, de tocar a obra e entregar esse equipamento o mais próximo possível do prazo, porque o prazo, depois de assinada a ordem de serviço, o prazo estimulado lá no edital é de 18 meses. A gente sabe que é difícil, é um prazo muito curto, mas a gente fica nessa torcida porque os permissionários precisam desse equipamento, Limoeiro precisa desse equipamento, o nosso centro está sangrando, aquele local lá é hoje um local insalubre, um local perigoso, tragédias já aconteceram lá dentro. Então, essa notícia que a prefeita Dilmara irá assinar a ordem de serviço deixa todos nós com o coração cheio de esperança e cheio de alegria. Continuando ainda, ontem a gente recebeu o convite para visitar uma empresa lá em Maracanaú. Maracanaú é o grande centro industrial do Ceará, né? A gente sabe disso. Então, estivemos lá visitando, Rubinho, uma empresa de inovação e tecnologia. Inclusive, uma das sócias é uma limoeirense, a que eu quero registrar aqui um abraço, que é a Liliane Gondim. Ela é sócia hoje, ela está lá há 18 anos trabalhando nessa empresa e hoje se tornou sócia também do empreendimento. E na primeira oportunidade que eles tiveram de expansão, ela conseguiu convencer os diretores, os outros sócios, para que trouxesse o investimento para Limoeiro. Então, ontem, visitamos a empresa, conhecemos um pouco do trabalho, uma empresa que atua no mercado de inovação e tecnologia. Em diversos setores, ela pode atuar com desenvolvimento de software e hardware para viveiro de camarão, para agricultura familiar, para o agronegócio, para panificação, para supermercado. Vocês vão entender um pouco mais. Eles prometeram fazer uma visita. E aí, Michael, você esteve lá comigo. A gente já pede até que no dia que eles vierem, a gente pudesse convidar todos os vereadores para conhecer, porque ele já se dispôs
a vir fazer uma apresentação, mostrar um pouco do trabalho deles. Eles têm diversos equipamentos patenteados. Eles agora estão começando a escalar a produção, microchips, sensores de alta sensibilidade mesmo, de performance, para poder dar um padrão industrial, um padrão comercial de excelência para diversos ramos do comércio e do mundo dos negócios. Pois não, Michel? Obrigado, vereador Ciro, pela parte. E o mais importante que a gente viu nessa visita, além da sócia da empresa ser uma conterrânea, uma pessoa que saiu da nossa cidade, foi construir sua vida bem-sucedida fora da cidade e que pensa em voltar para a nossa cidade e agora investir seu negócio aqui. E a empresa de tecnologia, Ciro, e onde nessa empresa, sendo instalada no nosso município, quem ganha também são os alunos que estudam no UFCE, que faz mecatrônica, trabalhando nessas áreas aqui na Universidade de Russas também, que faz engenharia de software, né? E cria cada vez mais expectativa desses alunos se formarem e poderem ficar trabalhando e ganhando bem aqui na nossa cidade. A gente sabe que tecnologia é uma área financeiramente remunera muito bem, exatamente, e a gente deixa aqui essa expectativa e tomara que se tudo se concretizar, a gente vai trazer eles aqui realmente para apresentar o projeto deles aqui na interna da casa, para quando a gente for voltar a doação desse terreno, a gente poder voltar com muito gosto e ver realmente uma empresa vindo se instalar na nossa cidade, que vai gerar emprego e vai gerar muito mais ainda sonho desses alunos poderem se concretizar e se firmar aqui na nossa cidade. Obrigado. Eu que agradeço, Michael. Michel, e aí com a chegada deles, se Deus quiser, já inicia também a construção do call center da Brisa, que também não é só call center, é inovação também. Limoeiro seguramente parte na frente de todas as cidades do Vale do Jaguaribe no segmento de inovação e tecnologia. Ter duas empresas dessa, com o call center da Brisa, e se Deus quiser futuramente a MTech, chegando aqui, nós teremos como absorver muita mão de obra, inclusive da escola profissionalizante, não só das universidades. Eles lá também absorvem mão de obra das escolas profissionalizantes. Então, é uma esperança a mais, um tipo de emprego, como o Michel bem disse, que remunera bem acima do salário mínimo, né? Então, dá mais tranquilidade para as pessoas, para os nossos jovens, se fazerem presentes no mundo atual, que é um mundo virtual, que é um mundo digital, que é o mundo da inovação. Então foi muito interessante, muito importante essa visita. Acredito que em breve teremos aqui boas notícias, talvez até antes do aniversário do nosso município. Seria mais um presente a chegada dessa empresa, dessa indústria tecnológica em Limoeiro. Esforço da prefeita Dilmara também, porque deixou claro nessa primeira reunião aos sócios que não medirá esforços, Zé Neto, para que eles venham para Limoeiro. Não, eles têm sim, eles são uma empresa, eles visam lucro e condições de trabalho. Então eles têm também outros municípios em mente. Então a gente tem que se unir como classe política, ter estabilidade, inclusive o sócio, o seu Adriano, sócio majoritário, ele disse que ele é primo de um outro grande empresário, que esse primo dele disse que não veio para Limoeiro para iniciar um projeto de uma faculdade de medicina, porque estava vendo um cenário de muita instabilidade política. Ele foi informado pelos consultores dele que lá atrás era um cenário de muita instabilidade. E aí o Adriano já entrou em contato com esse empresário e já disse, olha, em Limoeiro, a prefeita está aqui, já quer lhe receber, quem sabe a gente possa sonhar com mais um investidor da área educacional que possa trazer cursos da área da saúde, como, por exemplo, medicina para Limoeiro. Vamos aguardar, né? Para finalizar aqui, aliás, o colega Márcio fez um levantamento aqui muito importante sobre a questão de manutenção, de calçamentos,
sobre questão de melhorias da malha, né, viária. E aí, Márcio, você não está aqui, mas já gostaria, com alegria, de lhe informar que pedi o cronograma das equipes de manutenção de calçamentos e já recebi uma informação muito boa. Amanhã inicia, já estava previsto, mas o colega Márcio foi muito feliz na cobrança, Rubinho. E amanhã a rua José Ferreira Sombra vai receber a equipe de manutenção de calçamento, Márcio. Olha aí, Arimatea, tá vendo aí? Outra coisa também importante, já está previsto na próxima semana para iniciar lombadas que foram solicitadas por diversos vereadores, tanto pelo Michico quanto também lá na Estrada das Flores. Então, o município onde ele puder atuar vai iniciar também esse trabalho de colocação das lombadas. Quero aqui registrar que os equipamentos estão seguindo o cronograma, as máquinas estão, Zé Neto, fazendo continuidade das reformas das estradas vicinais. Nosso agradecimento à prefeita. As máquinas estão na região dos setores e na região da Chapada do Apodi, atendendo requerimento da população, requerimento do colega Valdir, do colega Valdemir também, nosso. Então, será feito o compromisso da prefeita que todas as estradas que forem possíveis serem reformadas, darem manutenção, Michico, na região da Chapada do Apodi, as máquinas só sairão de lá quando tiverem concluído. Inclusive, eu quero fazer um agradecimento ao seu Cândido Quinderé, doutor Cândido Quinderé, Jorge, que atendeu uma solicitação nossa, já vai com mais de 100 carradas de pó de brita para que faça a manutenção adequada dessas estradas. Então, registrar esse agradecimento. O Cândido Quinderé sempre foi parceiro de todas as gestões, é um homem de visão, um empresário bem-sucedido, que poderia muito bem pensar apenas no negócio dele e o município que se virasse, mas não, muito atencioso, junto com sua equipe da Calbras, que hoje a Carbomil é Calbras, né? Então, registrar esse agradecimento dessa parceria. Inclusive o seu gerente, o Antônio Santos, também, que foi muito receptivo com a gente. Para finalizar, Rubinho, eu também recebi diversas reclamações sobre a seleção. E eu não tenho nenhum tipo de dificuldade em falar desse assunto. Desde já, me coloco à sua disposição, Rubinho, e de todos os colegas vereadores, para que, se for preciso, formar uma comissão para continuar acompanhando esses resultados, para cobrar celeridade da empresa. Ontem mesmo já conversei com a prefeita, a gente precisa que a empresa seja mais célere. As pessoas ficam ansiosas, quem passou, quem não passou, quem está esperando resultado. Então, não acredito que houve fraude nenhuma. Me desculpem, até que se prove, eu não acredito que houve fraude nenhuma, porque infelizmente a cultura do povo brasileiro é achar que tudo tem fraude. Foi assim quando colocaram em dúvida o concurso realizado pelo Paulo, foi assim em diversos outros momentos. Não estou aqui para botar a mão no fogo também por ninguém, mas nesse momento aqui, a gente viu a lista dos aprovados pelo Qualifica, né, realizado pela CETRED, que é ligado ao UFC, e a gente, se tivesse, já pelo resultado, já daria para gerar vários burburinhos. Então, o que eu vejo é muita gente que está contratada temporária que não passou, que seria do interesse do gestor manter quem é aliado. E muitas pessoas que estão lá contratadas, elas não passaram no concurso. Então, fica aqui, Rubinho, esse registro. Tenho certeza que todos os colegas vereadores estão interessados que isso se resolva rapidamente, né? Não, CPI não, a gente pode ter uma comissão. A gente não pode ter uma comissão de acompanhamento, de cobrar. Claro que é possível. Eu acho que a sua marreta precisa ir para a retífica.
A sua marreta não aguentou nem 3 pancadas. Deve ser porque a força do povo e a coragem da Dilmara para trabalhar afetaram aí a resistência da marreta do Rubens Bolsonaro. E a pergunta, Rubi, que eu queria lhe fazer: você também vai para os Estados Unidos pedir ajuda ao Trump? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima sessão.